Olá, eu estou iniciando a gravação deste vídeo que é sobre a quarta natureza corrompida do ser humano, conforme eu já havia prometido e estou cumprindo agora. A Bíblia diz que quando os seres humanos caíram, eis que o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Supomos que Deus estava se comunicando com os anjos. Naquela circunstância havia Deus perfeito e anjos. Os anjos corrompidos e os anjos não corrompidos. Então, conhecedores do bem e do mal. Por causa desta afirmação bíblica, algumas pessoas passaram a acreditar que o mal e o bem já existem desde a fundação do mundo. Ou que Deus seja um Deus dual, de natureza de bem e de mal. Entretanto, eu quero que você entenda primeiro qual o mal que está se referindo nesse texto. Então, porque a natureza que nós vamos tratar agora é a multiplicação do mal. A tendência que o ser humano tem de multiplicar o mal. Então, o que é mal? Você tem que entender o que é mal do ponto de vista do princípio, do início das coisas. Imagine que quando você vai fazer um bolo, você precisa de leite. Se de repente você coloca os ingredientes para fazer o bolo e alguém vem e pinga uma gota de limão dentro do leite, você vai fazer o bolo vai ficar com gosto de azedo, o bolo não vai prestar porque alguém sabotou o seu bolo, alguém despejou uma gota de limão dentro do leite e o leite então azedou. Então, a pessoa que está fazendo o bolo, ela sabe quais são os critérios, os padrões que ela precisa conservar para garantir a qualidade do seu produto, garantir a qualidade do produto que ela está fabricando. Então, ela tem que seguir as especificações, as normas certas. Um médico, para curar a vida de alguém, ele precisa ter conhecimento das doenças. Então, ele tem que conhecer a pessoa no estado saudável e a pessoa também no estado doente. Imagine o engenheiro administrando a construção de um edifício. Ele tem que saber, ele sabe quais são os padrões que eles têm que seguir, os critérios para que a sua obra fique pronta com segurança. Se de repente um funcionário, um daqueles assistentes da obra, ao invés de colocar as medidas padrões para a formação dos concretos, 5 latas por 20 latas, 5 latas de cimento por 20 de areia, e de repente ele descobre que o servente, o ajudante, está colocando apenas 3 latas. Então, ele sabe que isso será um mal, será a destruição da sua obra, do seu projeto, porque aquele edifício, sendo construído daquela forma, não vai suportar, não vai ter a estrutura, não vai suportar as circunstâncias que ele precisa para atender a sua finalidade. Então, quando Deus criou o mundo, Deus sabia os padrões que ele estabeleceu para que o mundo, que a vida pudesse funcionar. Deus sabia todos os critérios, ele sabia as regras que eram necessárias, que eram fundamentais de ser preservadas, conservadas, para que a vida pudesse desenvolver, para que a obra dele pudesse ser completada, ser finalizada, ser acabada. Então, tudo aquilo que alguém realiza, no caso, o anjo, o arcanjo Lúcifer, começou a realizar procedimentos, a desenvolver procedimentos que eram contra aquelas regras que violavam os princípios pelos quais estava definido o estabelecimento, a concretização do seu projeto de criação. Então, o mal, na verdade, é o que? A violação, qualquer ato, qualquer procedimento que viole os padrões
estabelecidos, ou os padrões necessários para a concretização daquele projeto, daquela obra. No caso, que referimos à obra de criação de Deus. O projeto de criação da vida, o projeto de criação do mundo físico, o projeto de criação da raça humana, da espécie humana, do mundo angélico, enfim, da sua criação em geral. Então, o arcanjo, ele começou a proceder de uma forma que violava essa regra. Então, e como ocorreu a multiplicação desse mal, né? Porque o mal, na verdade, é uma espécie de sabotamento da obra de Deus. Como foi que aconteceu a multiplicação? Aconteceu a multiplicação com a utilização de uma natureza do próprio ser criado. Porque quando Deus criou os seres humanos, também os anjos, a vida ele tem um lado emotivo. Então, toda vez que nós temos uma grande emoção, uma grande alegria, nós não queremos guardar aquela alegria, jamais fazemos isso, guardar a alegria para nós mesmos. Nós temos o instinto, a natureza de procurar alguém para compartilhar aquela alegria, aquela felicidade. Então, Deus fez dessa forma porque Ele desejava que o mundo, o universo, fosse inundado de alegria, inundado de felicidade. Então, como Ele havia planejado o ser humano para construir com a capacidade, com o potencial de produzir maravilhas, e o ser humano produzindo maravilhas, sentindo uma felicidade gigantesca, imensa no seu peito, não conseguiria guardar para si mesmo essa felicidade, esse prazer, essa alegria, iria compartilhar com o seu próximo, ia procurar alguém para compartilhar. E assim a felicidade, a alegria seria contagiada, né? Seria contagiante e espalharia, inundaria o mundo de alegria e felicidade, tendo os seres humanos, os anjos também, como um veículo, né, para a propagação da alegria, a propagação da felicidade, porque o desejo de Deus era construir um mundo de alegria, de felicidade. Tanto é que o que nós mais almejamos na nossa vida, nós fazemos tudo, o ser humano faz tudo em busca de alegria e de felicidade. Não há outra razão pela qual nós agimos, nós atuamos, a não ser em busca da alegria e da felicidade. Essa é uma natureza que nós herdamos de Deus e Ele nos fez para cumprir este propósito. E nos colocou essa natureza de não conseguir guardar a alegria para nós mesmos. Então, quando o anjo, ele começou a praticar atos que não geravam alegrias, mas estimulavam a sua emoção, estava extremamente emocionado, mesmo que fosse um outro produto diferente da alegria, que na verdade era talvez o medo, talvez a ansiedade. Então, quando essa emoção enche o peito, você tem que compartilhar, seja boa ou seja ruim. Na verdade, a intenção de Deus era justamente que fosse só boas emoções, então, para inundar o mundo de alegria, conforme eu já disse. Uma vez que o anjo encheu o coração dele de sentimentos ruins, sentimentos maus, ele não pode mais guardar aquela quantidade de sentimentos, de emoções no seu coração, no seu interior. Isso não aconteceu com o anjo, né, e por isso procurou os outros anjos, né, da sua convivência para compartilhar, para descarregar, para distribuir aquelas emoções que estava sentindo. Lógico que eram todas emoções nocivas, emoções ruins, né, que na verdade eram frutos das atividades que ele estava desenvolvendo contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, contra as regras, as normas que definiam a qualidade da criação. Então imagine, uma vez que ele praticou esse ato, esse procedimento, trouxe também para os seres humanos, ao estimular os seres humanos a fazer o mal, a praticar coisas ruins, as pessoas com o seu peito, com o seu coração cheios de emoções negativas, elas procuram alguém para compartilhar, porque não conseguem viver sobrecarregada com aquelas emoções. Então a tendência das pessoas veio a se transformar, a se converter na tendência de multiplicação do mal, a tendência de multiplicar aqueles atos ou aqueles procedimentos, aqueles sentimentos que violam, que destroem a normalidade da criação.
Imagine quando imagine nós temos o nosso corpo, né? O nosso corpo é sadio e as células, elas constroem o corpo. Muita gente pensa que é Deus que constrói o corpo. Deus já fez as células com a capacidade, com o potencial, com a instrução, no seu interior para atuar de forma a construir o seu corpo. E de repente, por alguma razão, a pessoa nasce, digamos, sem boca, ou pode nascer sem olho, né? Outro pode nascer sem braço ou sem perna. Se isso acontece, alguma coisa interferiu no desenvolvimento, na atuação normal, regular das células, quando elas estavam fabricando o corpo, certo? Então isso é o mal, isso se chama mal, qualquer coisa que danifica, que viola a obra da criação de Deus. Então, nós adquirimos esta tendência, é como se fosse um câncer, né? O câncer vai se desenvolvendo em um corpo, outra doença qualquer, e ele então vai rompendo toda a estrutura, toda a normalidade, toda a regularidade, e de repente aquele corpo que deveria ser uma maravilha funcional, ele se transforma em um grande problema na existência. Algo realmente desprezível, algo que não serve para mais finalidade, começa a se desintegrar, né? Então, o mal é isso, é algo que interrompe o funcionamento normal da criação, impede que ela alcance o seu final, o seu projeto final seja concretizado, ou danifica, né, a concretização. Por isso que alguns vídeos eu chamo de sabotamento, né? Ou seja, houve um sabotamento da parte do anjo no processo da criação de Deus, né, nos princípios, nas regras da criação de Deus, nesse processo. E os seres humanos também adquiriram esse mesmo comportamento, esta conduta de violar as regras que regem o funcionamento, né, correto das coisas, e permite com que o projeto de criação de Deus alcance a sua perfeição. Então essa é a natureza corrompida dos seres humanos, herdada do mundo angélico, a natureza de multiplicação do mal, ou seja, multiplicação daqueles atos, procedimentos, né, ou das emoções danosas, e tudo aqueles procedimentos que interrompem o processo de aperfeiçoamento da obra de criação de Deus, ou danificam, ou que prejudica a realização ou a concretização da obra da criação. Então, isso que se chama mal, qualquer coisa que viola o princípio natural, o princípio que rege o aperfeiçoamento, o que conduz as coisas para o aperfeiçoamento. Isso que nós devemos entender que é mal. A partir daí, a sociedade criou uma série de vícios, né, que a gente chama de mal, né, e circunstâncias que nós também chamamos de mal, mas no seu sentido original, especialmente quando o princípio se refere à multiplicação do mal, refere-se a essa tendência, né, a este ato, né, de violar as leis celestiais, de violar as regras da criação, encher-se de emoção, de ansiedade, de medo, de qualquer coisa, né, por causa do seu procedimento ali, e tratar de compartilhar com os outros, né, aquele sentimento, uma vez que não consegue guardar para si mesmo, né, aquele sentimento, aqueles atos, aqueles procedimentos, acaba compartilhando e piorando mais ainda a situação, multiplicando, na verdade, o potencial danoso que a própria pessoa, né, o próprio elemento, né, o próprio agente, aquele primeiro agente adquiriu, aquela capacidade, aquela capacidade danosa, né, ele acaba multiplicando para outros, e de forma que, como se fosse uma doença, como se fosse um câncer, o mal, ele vai realmente obstruindo completamente o desenvolvimento natural da obra de criação. É isso que nós devemos entender, que é o mal que se refere à quarta natureza corrompida do ser humano, e essa infeliz natureza que nós adquirimos e temos que tratar de combatê-la com consciência e com cuidado. Deus abençoe a todos.